Boa tarde. A gente está começando aqui a primeira sessão do Business Travel Day. Na verdade, o Business Travel Day hoje está cobrindo todo o dia, né, dentro da feira da BAV. E nós estamos hoje aqui num projeto, primeiro projeto conjunto que nós estamos fazendo, né, Giovana? Ia chamar de Patrícia. Giovana, da Alagev. E gostaria de primeiro dar as boas-vindas aqui à plateia que está aqui presencialmente e a você que está no canal do YouTube da Abracorp. Muito obrigado pela presença. Hoje de manhã nós tivemos um evento do 8º Fórum da Abracorp, a gente falou de valor da distribuição, e a gente continua, na verdade, agora, nessa parte da tarde, aqui dentro do Centro de Convenções de Fortaleza, falando ainda, evidentemente, do mercado corporativo e falando de um tema que é muito importante, né? A gente vai ver, pelo bate-papo aqui, da importância que é a RFP, especialmente nesse momento de pós-pandemia, nesse momento que a gente está começando essa retomada, né? E para isso, a gente está aqui com um grupo seleto de convidados, que a gente vai fazer a apresentação deles, mas antes eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês todos. Tiago, por favor, o vídeo da Abracorp. Esse aqui. Não, ele falou vídeo não. Sou contratado para cuidar de pessoas. Meu foco são a sua empresa e seus viajantes. Trabalho para oferecer uma boa experiência na viagem e na gestão da viagem. Faço tudo o que está ao meu alcance para proporcionar tranquilidade e bem-estar a quem viaja e precisa viajar, a negócios ou a lazer. Conecto meus clientes a toda a cadeia de serviços do mercado. Analiso o perfil de consumo de cada empresa e viajante. Elimino desperdícios e apresento soluções que otimizam recursos investidos. Vou além de uma Travel Tech, porque ofereço todos os recursos tecnológicos de ponta para sua empresa e um atendimento humanizado para seu viajante. Eu uso a tecnologia como meio e não como fim. Sou essencial no planejamento de caráter preventivo. Lido com contingências e encontro alternativas 24 horas por dia. Segurança, flexibilidade e negociação são 3 atributos que renovam a importância dos serviços que presto para corporações dos mais variados ramos, portes e regiões. Me conhecem como Agência de Viagens Corporativas ou Travel Management Company. E todos me encontram na Abracorp. Ok? Dada essa introdução, então, vamos começar o nosso evento falando sobre RFP. Gostaria de me apresentar. Eu sou Gervásio Tanabe, presidente executivo da Abracorp. A Abracorp é uma entidade aí que hoje soma 26 agências de viagens corporativas, cujo principal negócio, core business, é o mercado de viagens corporativas. E estou acompanhado aqui de um grupo. Patrícia, Giovana, por favor. Isso virou piada interna, gente. Bom, boa tarde, bom estar aqui também, apoiando a BAV, presente em Fortaleza, a alegria de ver que estamos num evento presencial, né? Isso para a gente é muito importante, participar desse movimento. Meu nome é Giovana Januzelli, eu sou diretora executiva da Alagev. Para quem não conhece, a Alagev é a Associação Latino-Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas. Nós temos aqui muitos associados da Abracorp que fazem parte da Alagev, e a Alagev é uma associação multissetorial, onde a gente reúne tanto os compradores quanto os fornecedores do mercado de viagens e eventos corporativos. Dito isso, Tanabe, vamos apresentar os nossos colegas? Por favor. Então, eu vou começar com a Magda. O currículo da Magda, gente, fui perguntar para ela se ela tinha 50 anos, mas não, ela é bem novinha. A Magda Nobre, ela é da Inova Energy, ela é graduada em Administração e em Turismo, ela é pós-graduada em Gerenciamento de Projetos e em Gestão Hoteleira e Eventos, mestrado em Gestão de Negócios e algumas certificações.
A primeira da metodologia LSP, de Scrum Lean, Design Thinking, conhecimento avançado em metodologia de processos BPM, sendo responsável pela implementação e desenho dos processos e políticas da área de empresas de grande porte. Ela já tem 8 anos na carreira de gestão de viagens e também foi desenvolvedora de projeto de gamification para engajamento de colaboradores em viagem. Essa foi uma parte que eu gostei bastante de tudo, tá? E você, Tanabe, agora você vai apresentar de fato a Patrícia, né? Exatamente. Agora é a Patrícia Rodrigues, pessoal. Ela é gestora de viagens, gestora de recursos humanos e viagens, está debaixo do guarda-chuva de recursos humanos na empresa Cimento Apodi, aqui em Fortaleza. A Patrícia Rodrigues, ela é graduada em turismo, MBA em gestão empresarial, atua já no segmento de viagens, no setor de viagens já há aproximadamente 15 anos, então tem muita experiência para compartilhar com a gente hoje aqui, e ela iniciou a carreira basicamente no lazer e migrando para o segmento de viagens corporativas depois. Então, realmente a experiência dela vai ser muito importante aqui. Atua já nos últimos 5 anos na área de recursos humanos e trabalha atualmente na Cimento Apodi, como a gente comentou, sendo gestora de administração de pessoal e onde está, no guarda-chuva, onde está a parte de gestão de viagens aqui. Vou apresentar o nosso querido companheiro Alexandre Mota, da Turhouse. O Ale é graduado em Administração de Empresas e Gestão de Recursos Humanos, profissional com mais de 25 anos de experiência no ecossistema de viagens corporativas, sócio-diretor da Turhouse, da área corporativa e membro do comitê de ESG do Grupo Turhouse. Ele é responsável pela expansão nacional e internacional da operação corporativa das parcerias, é casado com a Márcia e pai da Mari e da Duda e acabou de raspar a cabeça. Acho que é uma informação importante. Depois vocês podem assistir o vídeo, né? Onde está esse vídeo, Mota? Está disponível no nosso canal do Insta. Muito bem. Está lá disponível. Exatamente. Essa você me pegou, hein? Estava programado. Bom, gente, a ideia aqui é a gente bater um papo, trocar ideias, né? E para quem está assistindo pelo canal do YouTube, pode fazer perguntas aí, direcionar perguntas para a gente, que a gente vai estar se organizando aqui para responder, e depois o pessoal da plateia também, no final, a gente abre uns 10 minutos para estar respondendo algumas perguntas ou até ouvindo alguns questionamentos, sugestões que vocês tenham, né? Tanabe, só para contar para o pessoal que é importante, nós todos aqui tivemos que comprovar a segunda dose da vacina para participar hoje. Todo o protocolo. Exatamente. Estamos sem máscaras, mas até há 1 minuto atrás estávamos com máscara, respeitando o distanciamento social. Então, isso para mostrar que podemos voltar para os presenciais, respeitando todos os protocolos, né? Com certeza. Isso aí, a BAV está mostrando isso. A feira, para quem visitou a feira aqui, que está presente aqui, está visitando a feira e está vendo como é que ela está, né? Eu acho que a gente tem que entender que nós passamos 1 ano e 8 meses, mais ou menos, numa situação extremamente complicada. O setor sofreu demais, né? Eu acho que a gente deve ter muito gestor aqui também assistindo aí a apresentação. Talvez, eventualmente, um dos setores que vocês trabalham talvez não tenha sentido isso. A gente sabe que tem setores que conseguiram encarar bem essa pandemia e, pelo contrário, tiveram resultados até bons em função da pandemia e dado ao produto, ao tipo de serviço que as empresas trabalham. Mas o setor de turismo sentiu e muito. E a gente está com um problema muito sério porque os eventos corporativos não voltaram. Então, eu acho que esse é um ponto muito forte para a gente comentar, né? Só para comentar, né, Giovana, dos números da Abracorp, por exemplo, nós estamos numa taxa agora de recuperação da ordem de 50%. A gente vai pegar os números agora de setembro do BI nosso, acho que daqui a uns 10 dias a gente já tem essas informações, e estamos torcendo para que o número aponte para 55%, 60% do que era setembro de 2019. Né? E aí, se a gente fizer um breakdown desse número, a gente vai entender cientificamente onde é que estão os problemas. Os problemas estão no segmento internacional, que está totalmente parado. A gente tem uma produção muito pequena de voos internacionais ainda, né, de vendas internacionais, claro, explicável por causa da questão dos impedimentos aí das pessoas poderem se locomover normalmente com a abertura de fronteiras, né? E o outro ponto é o setor de eventos. O setor de eventos representava uma parte importante do volume de produção da Abracorp e isso não está acontecendo hoje, né?
Começa a acontecer muito devagar. Então, esses são os dados que mostram do porquê os indicadores da Abracorp ainda estão numa taxa de 50%, 55% daquilo que a gente esperava, né? Então, a gente está num momento de caminhada, de crescimento, e aí vem a questão, o tema que nós estamos falando aqui hoje, né? Que é o RFP. Ou seja, como é que esse processo de seleção de empresas, seleção de agências, seleção de TMCs, ele vai acontecer ao longo do próximo, dessa pós-virada da pandemia. Essa é a questão que a gente está discutindo aqui, essa é a questão que a gente vai trazer para conversar com vocês três, principalmente aqui, né, para trocar essa ideia, né? E aí entender como é que essas empresas, hoje, vocês entendem que se vai mudar alguma coisa, né, no processo da criação das concorrências. Eu não sei se a Patrícia está se preparando lá, então já vou jogar para a Patrícia essa pergunta, Patrícia, esse comentário seu. Tá, boa tarde a todos. Como colaboradora e como parte do corpo de gestores da Apodi, eu preciso, antes de qualquer coisa, eu entendo que isso é importante, é relevante, fazer uma análise com relação aos valores da empresa, né? Então, eu posso citar, assim, 2 dos principais que a gente trabalha hoje, que são segurança e pessoas. Então, acho que o primeiro passo para a análise de um fornecedor é a gente entender se a maneira de trabalhar desse fornecedor, né, condiz com os nossos valores. Tudo começa desse ponto, né? E aí a gente tem também uma prática de benchmark, né? Então, a gente procura referências, né, junto a outras empresas que já trabalhem com esses fornecedores. Isso é um protocolo já utilizado há bastante tempo, né? E acho que nesse pós-pandemia a gente tem outras preocupações também, né? Com a questão de segurança que antes estava muito pautada, quando você fala sobre violência, e hoje a gente já tem uma preocupação também com relação aos protocolos sanitários. Então, acho que é algo que ficou mais abrangente, né? Mas do ponto de vista da Apodi, eu faço essa análise prévia, essa triagem de fornecedores, e aí a gente passa para um segundo passo, que aí vem a negociação com suprimentos, né? E aí vem uma pauta de valores, que a gente sabe que é importante, e outros fatores também. Alguém quer fazer algum comentário adicional? Eu pegar uma carona, né, no que a Paty colocou, da importância de envolver a parte de suprimentos no escopo, né, do processo de RFP. Empresas em organizações de diferentes tamanhos, nem sempre quem vai usufruir do fornecedor contratado participa do processo de compra. Então, essa comunicação da área demandadora para a área que vai estar fazendo a efetiva contratação é muito importante, porque esse alinhamento vai alimentar, né, o processo, a montagem do escopo, montando o escopo de forma adequada para que o processo de transformação seja um processo de sucesso, porque senão pode ser um processo de meio sucesso ou de insucesso, se a demanda não foi entendida por quem compra, para se criar uma plataforma de um scorecard, ou como vai ser mapeado os fornecedores, para que o processo consiga fluir de forma adequada. E eu até iria um ponto antes da abertura do processo de RFP. Quando a gente fala do processo de RFP, nós estamos falando de mudar, né? Então, para nós, fornecedores, é importante fazer uma pergunta antes. Abrir um processo de RFP realmente é o caminho? Não existe nada no termo negocial, porque se você vai trocar, tem alguém que já está prestando serviço. Então, é realmente necessário fazer a troca? Abrir uma nova contratação? Se essa resposta for sim, aí precisa ser feito todo um processo bem detalhado da encomenda, né? Desse novo escopo. O que aconteceu,
o porquê das dores, o porquê que está buscando um novo fornecedor, tudo isso tem que virar um mapa, um escopo, esse escopo ser compartilhado com toda a organização, virar, né, um processo formalizado e ser compartilhado com todo o processo, com todo o grupo. Vou deixar a Magda falar aqui, que ela está 2 vezes já. Vai lá, Magda. Já pegando o gancho do Alexandre, né? Como ele falou, antes da RFP, a gente tem uma fase, né? A pré-RFP, que até reforçando aí um gancho, aí pegando o gancho da Patrícia, um dos valores da Inova é a cooperação, né? Trabalhar em crescer em grupo. Então, antes da gente começar a fazer um RP, é importante que você conheça as partes interessadas, as expectativas, alinhe. Veja com compras, veja com a área, né, da diretoria, que é o nosso principal sponsor, né? Diretor financeiro, ele está lá para fazer, né, que nós consigamos negociar da melhor forma possível. Então, esse alinhamento das expectativas de todas as partes interessadas nesse projeto, assim como também o alinhamento com a agência de viagens, a TMC. Você precisa alinhar o escopo. O que é que você vai precisar cobrar dela? O que é que você quer incluir? Você quer incluir um plano de mobilidade ou está muito em alta, né? Outras, como é que eu posso dizer? Outras atividades, né? Além da gestão da viagem, que também é gestão de riscos. Então, você tem que alinhar esse escopo com a sua agência e também consultar as partes interessadas dentro do processo de RFP. Acho um ponto muito... Além das que vai continuar mantendo, né? Os valores como é que eu posso dizer, o preço, né, continua sendo um ponto muito em alta por conta da pandemia. A gente teve aí uma redução no mundo todo de 50% do budget em geral. Então, a gente vai começar a fazer aquele trabalho de base zero. Vai ter que resgatar, porque a gente não tem como comparar um histórico de um momento aí de blackout, né, nas viagens. Então, a gente vai ter que começar do zero, trabalhar também a questão da tecnologia, né? Muita tecnologia tem que vir, o trabalho remoto chegou para ficar. Então, a agência ela também vai ter esse poder de começar a redesenhar, né? Criar, inovar na área da tecnologia, um ponto bem forte. Assim como também como a Patrícia falou, né? A Dutch of Care também você vai ter que... vai ser um dos pontos mais batidos nessa volta, é a preocupação da agência com a gestão de riscos, né? Chegar mais perto da empresa, saber, né? Ter um rastreamento ali daquele colaborador, talvez. De nada adianta você trabalhar o RH dentro da sua empresa se quando o seu viajante vai sair, vai viajar, ele não tem aquela mesma segurança que ele tem. Então, ele precisa ter essa segurança para conseguir alcançar a expectativa daquela negociação. Então, ele precisa se sentir seguro para dar o melhor de si naquela viagem. Então, é muito importante ter essa gestão de riscos dentro da empresa e também fora. É bem isso, eu acredito, né? Ok. Eu acho que, assim, só para ratificar aqui o que a gente conversou, né? A gente segue com um checklist a cumprir de itens que a gente já considerava super relevantes, mas a gente agregou outros fatores super importantes, muitas vezes já intangíveis, né, nesse processo. É isso aí, eu queria aproveitar a fala de vocês três, inclusive, porque a gente fala muito na RFP, que é uma demanda do cliente em relação ao fornecedor. Esse ciclo de relacionamento ele tem que ser retroalimentado. Então, a fala de vocês me traz muito a sensação de que a importância dessa comunicação, de levar a informação para o fornecedor, contar qual é a expectativa que vocês têm de retomada, contar qual é o orçamento que vocês têm para a viagem, a base zero, como que a gente vai rever tudo isso, é uma alimentação que vocês fazem para o fornecedor, para ele poder oferecer o melhor produto, o melhor serviço que ele tem na prateleira para vocês. E aí eu entro um pouco na segunda pergunta, que é essa classificação do que é um componente tangível e intangível nessa relação. Porque quando você fala em parceria, em consultoria, isso são componentes intangíveis para ambos os lados, né, gente? A gente está falando de processos de compra, mas que tem um demandante que também tem que oferecer informações para que o processo seja redondo. Ale, queria te perguntar isso. Qual que é o teu olhar para esses componentes tangíveis e intangíveis nessa relação? Giovana, eu sou um cara muito de números, né? Então, para mim,
Eu trabalho de tangibilizar o intangibilizado. Isso é bom. Né? E na nossa prestação, a gente vem experimentando e aprendendo a tangibilizar tudo isso para mostrar o valor, né? Que foi, inclusive, conectado com o painel que nós tivemos, né? De mostrar e agregar valor. E a gente, antes de entrar nesse ponto, fala-se muito dos itens que o incremental, que nem a Patrícia colocou, de RFPs pós a pandemia, que entra com mais força o Duty of Care, né, que é o tracking do passageiro, os protocolos sanitários, e aí eu incrementaria alguns, que é a parte financeira. Então você tem que ter uma noção da adimplência de quem vocês vão, né, de quem vai estar sendo envolvido nesse processo, porque ficou um legado financeiro muito forte da pandemia. Então isso é a adimplência fiscal, tributária, trabalhista. Então tudo isso daí precisa ser trabalhado, mas quando a gente fala no RFP, itens que deveriam ser bem trabalhados antes da pandemia, né, que é um processo transparente, um processo bem comunicado de RFP, porque o RFP precisa ter começo, precisa ter meio, precisa ter fim. Depois, o fim não tem, né? Tem um acompanhamento, que quem faz um lançamento de uma RFP precisa acompanhar a implementação do novo fornecedor, para que esse novo fornecedor, quando você muda a transformação por si só, ela tem 20% mais ou menos de aceite, 20% de recusa e 60% está em cima do muro, que não sabe para onde vai. Então, um processo de implementação muito bem feito, com o acompanhamento de quem abriu o RFP, vai levar sucesso para a implementação do novo player. Então, precisa ser acompanhado. A gente precisa colocar em prática as melhores práticas do pré e do pós-pandemia no processo de RFP para ser bem bacana. Na parte voltando na parte de tangibilizar, experiência do cliente, da jornada, do início até o final, os ganhos invisíveis que a gente consegue trazer para um campo visual, tudo isso acaba sendo itens que, se forem pensados e se a pessoa conversar com as dores de quem viaja, consegue levar para um painel de KPI e criar indicadores para, durante o processo de RFP, levar transparência para os participantes também, para conseguir atuar nesses pontos. E você comentou que levar a comunicação de volume, de objetivos para um processo, para a TMC trazer os melhores produtos, eu diria assim, trazer os produtos mais apropriados, porque o que funciona para um cliente não funciona para outro cliente, que vai estar com outro objetivo, vai estar com outro objetivo de médio, de curto e de longo prazo, tem um valor mais de pessoas e mais disso, o outro tem outro valor, dependendo do segmento, da atuação. Todo mundo gosta de pessoas e todo mundo precisa de pessoas, mas isso se conecta de diferentes formas, de acordo com cada cliente. Então, a gente precisa mergulhar bem na elaboração do processo de RFP, atrelar isso com os objetivos, com as dores e levar isso para um escopo. Dá para tangibilizar. A Abracorp, por exemplo, tem um guia de boas práticas que nós fizemos, que lá tem algumas dicas super legais de como você tangibilizar isso daí. É um material público, o pessoal pode entrar lá e acessar. Como eu sei que na Lagef a gente também tem o guia, que aí engloba o mercado como um todo. Paty, para você desenhou, você tem em mente o que é tangível, o que é intangível, e essa ideia que o Ale trouxe de tangibilizar o intangível? Tem que ter um jeito. Baralhou aí, né? Eu sempre fui uma cliente um tanto exigente, né? Aí eu tenho aqui na plateia... A gente sabe disso. Um contato comercial que me acompanha há muitos anos. Então, eu vou muito nessa linha do que o Mota fala. Eu acho que é sempre possível, sim, tangibilizar. O que não é possível ainda, a gente vê depois, né, Mota? A gente luta para isso. Ele gera uma dor.
ele gera uma dor, ou gera alguma coisa, gera alguma reação. Se você tem uma reação, você começa a aprender com isso e, de alguma maneira, você traz para um campo de medição. Exatamente. Então, eu sempre procurei aprofundar assim um campo de visão com relação a relatos analíticos, e sempre destinei muito esse tipo de solicitação assim às agências que me atenderam até hoje, né? Agora, eu acredito muito também nas relações comerciais, isso é muito importante. Então, acho que algo que os dois falaram, né? Acho que acredito muito nas relações transparentes, então, um diálogo, né? Onde a gente pode dizer o que a gente precisa, o que a agência precisa entregar, e aí a gente vai fazendo um trabalho em equipe. Porque o que é tangível é o quê? São os valores, são os KPIs, é aquilo que a gente realizou, né? E, enfim, eu acho que tudo parte desse diálogo, né, de parceria entre cliente e fornecedor. Deixa eu tocar um tema aí, que acho que é muito recorrente já no atendimento do cliente, né? E que talvez isso dependeria, talvez, na fase da ERFP, tentar desenhar melhor isso. Pelo menos acho que talvez mitigaria muitos problemas que de repente podem surgir ao longo da realização do contrato, da entrega do contrato. O que eu quero dizer é o seguinte, é essa questão do mundo digital, né? Hoje, todos nós somos altamente dependentes, e principalmente depois da pandemia. Com a pandemia aconteceu desse bichinho aqui ser o nosso parceiro eterno, né? Eterno mesmo, né? E aí, o mercado de turismo, ele caminhou muito para essa parte, né, de desenvolvimento de tecnologia, para justamente facilitar o contato, ou seja, a pessoa poder comprar o seu produto ou o seu serviço na palma da mão, né? E aí, como a gente falou hoje de manhã, existe um espaço entre o mercado da pessoa física e o mercado da pessoa jurídica no segmento, né, no segmento de viagens, né? E aí existe um ponto de inflexão, talvez, que deveria ser, ou é de inflexão, porque esse mundo digital que eu, como viajante PF, tenho acesso, eu quero ter acesso no meu mundo digital do PJ. E o que a gente sabe que é um negócio extremamente complicado, dadas as regras, né? Dentro de um processo da RFP, vocês acham que é viável incluir algum item disso? Porque talvez o mundo digital agora faz parte do modelo, é realidade nossa, né? Como é que se poderia incluir na visão de vocês alguma forma, ou se tem alguma forma já estabelecida, de você fazer uma gestão disso, tipo assim, para que evite o usuário, quando terminou a concorrência, o usuário chega lá, mas na internet eu achei um preço tal, que é muito comum, né? Como é que vocês veem isso daí? Posso começar? Por favor. Dá para você digitalizar totalmente, cara, totalmente. É que, conforme você falou, a sua vida como pessoa física, quem dá o limite é você. Então, você é o seu solicitante, você é o seu aprovador e você é o dono do centro de custo, tá certo? Dentro de uma pessoa jurídica, você não é. Dentro da pessoa jurídica, você tem um comitê administrativo que coloca lá os orçamentos, a sua política, como que você tem que funcionar. E você, como um preposto daquela companhia, você precisa seguir as regras da sua companhia. Então, hoje, nós estamos preparados, as TMCs, para digitalizar o que você quiser e colocar conteúdo digital da maneira que você quiser. Multicanais, monocanal, fluxo de aprovação automático, fluxo... Dá para a gente fazer uma sessão só disso. Mas isso consta hoje, desculpa de interromper, isso consta hoje num processo de RFP? Então, não, mas ele pode constar, e aí que eu ia chegar, tem que estar conectado com a política de viagens, do programa de viagens da companhia. Então, se a companhia, ela se digitalizou, se ela foi para este caminho, ela tem que fazer a digitalização 360 graus. Então, tem que ter um comitê de digitalização na companhia que vai olhar o 360 e trazer a digitalização para um mundo real dentro da organização. E a digitalização tem que passar para o mundo de viagens. Então, beleza, como que a gente vai digitalizar? E isso entra dentro da RFP. Agora,
O nível de digitalização, ele precisa estar muito claro para a empresa, para que ela consiga entender, colocar no escopo e compartilhar com a TMC. Até onde ela está digitalizando. Porque falam muito de digitalizar, mas é digital para algumas coisas e analógico para outra. É digital para requerer um monte de coisas na parte de conteúdo e é analógico para fazer pagamento. Por que não digitaliza o processo de pagamento com 100% no cartão, com tudo totalmente digitalizado? Então, a pergunta é, realmente é uma empresa que está, digitalização tem valor para a empresa para colocar na RFP? Se a resposta for sim, somos uma empresa digital, isso tem que compor o escopo da RFP. Mas tem que ser de maneira genuína. A gente nem sempre consegue colocar tudo que precisa. Por mais perguntas que nós nos façamos e, enfim, a gente chega a respostas, né? Eu acho que vale reforçar o que eu falei há minutos atrás, a questão das relações comerciais, né? É impossível, até porque as coisas mudam muito, né? Então, é impossível, há uns anos atrás, era impossível a gente prever que ia acontecer uma pandemia, aconteceu. E a gente precisou se adaptar, né? Então, quando eu falo que é impossível a gente considerar tudo dentro desse processo, é porque vão surgir novas necessidades, né? Daí vem aquela importância inicial de você consultar, saber quem que é o seu fornecedor, seu prestador de serviço, porque o que é negociado não sai caro, o que é conversado não sai caro. Então, eu acredito muito nisso, nessas relações comerciais, dentro desse script, assim, ao longo da minha carreira, nesse cenário de viagens corporativas. Eu tenho conseguido melhorias, inclusive sem custos, né? Porque a agência entende alguma coisa que ela mesma consegue fazer dentro de casa, que não precisa estar contratando a equipe de desenvolvimento, e daí nos entrega, né, essas informações de acordo com as nossas necessidades. E outras vezes eu também preciso entender que não tem como arcarem com esses custos e a gente parte para um 50-50 ou, enfim, a própria empresa onde eu estiver trabalhando vai arcar, né, com essa melhoria. Então, é isso, gente. Boa relação comercial, acho que ainda é tudo. E é muito como a Giovana falou, né? A questão da retroalimentação. Sempre vai surgir uma gestão de mudanças no escopo da empresa. O importante é você ter esse relacionamento de chegar para a sua TMC e dizer, olha, eu preciso incluir esse serviço, eu vi uma tecnologia nova que ela vai beneficiar muito nossa área, nós estamos passando por um trabalho remoto, um novo contexto. Então, é muito relacionamento e ter essa retroalimentação e qualquer coisa, tem aí um aditivo, vamos fazer um aditivo, vamos incluir esse serviço no escopo da TMC, vamos, é bem isso, e é importante que a TMC ela tenha essa habilidade de lidar com várias tecnologias diferentes. Ela não pode estar parada no tempo, ela tem que se atualizar, tem que conhecer outros channels. Hoje a gente trabalha muito com channel, hoje a gente vê um gap muito grande na área de channel, porque você não consegue centralizar o seu analytics, você tem que puxar relatório de um canto, puxar relatório de outro lugar. Então, é importante também ter esse olhar para você conseguir gerenciar tudo, ter o próprio BI, quem sabe, né? A TMC ter o seu próprio BI e fazer com que essas informações venham em tempo real para o tomador de decisão, para que ele consiga bater o olho e ver o que é que ele tem de share em cada área, em cada serviço que ele tem hoje agregado à TMC. Então, é muito de se atualizar, trazer um update aí, sempre, tá sempre renovando aí a tecnologia a favor do cliente. Só para terminar esse raciocínio, né? Nessa questão que vocês duas comentaram, dessa retroalimentação, né? Dessa mudança que acontece no decorrer do processo, evidentemente, uma RFP, ela deve prever, ou seria na parte contratual, que deveria prever esses ajustes que devem acontecer, que inclusive pode mudar até precificação. Isso seria no contrato ou na parte daquela previsibilidade da RFP? Como é que vocês duas veem isso daí? Acredito que desde o início, né? Você já tem que mapear isso. A gente fala assim porque surge uma pandemia, né? Surge um novo contexto, isso aí vai ter que ser após a RFP, né? Mas, assim, desde o início você já tem que pontuar. Tecnologia, nós já trabalhamos com esse sistema, com esse online book tour aqui. Vocês já têm experiência nessa área, entendeu?
Então, nós implementamos um sistema, nós adquirimos esse sistema, vocês têm experiência, então é muito desde o início, você alinhar a expectativa com a sua TMC, eu acredito. No ponto de vista para contribuir, nós já participamos de alguns processos de RFP global, que no edital, viu, Tanabe? No edital, ele já vem que a TMC, no decorrer do primeiro ciclo, tem que entregar 2 novos produtos com relacionado à tecnologia. Depois, no ciclo 2, existe já uma escala de entrega de inovação e de novos produtos, relacionado com o desenvolvimento, com o core dessas empresas e com o caminho que ela vai seguir em 5 anos. Normalmente, contratos de 5 anos. Então, as empresas, já vi isso, as empresas colocarem o RFP, ela traz muito claro aonde ela está, aonde ela quer chegar em 5 anos, e ela coloca, se você quiser fazer parte, no ciclo 1 você tem que entregar tantas soluções, no ciclo 2 tantas, no ciclo 3 tal, porque ela já dá a volumetria, ela já dá onde ela vai estar, e ela já dá um cheirinho do que ela espera. E ela já, em contrapartida, ela já pede que a TMC se comprometa a fazer entregas futuras. Só que isso daí já é um alinhamento aonde existe compromisso de volume por parte do cliente com a TMC e da TMC para com o cliente, que é uma via de 2 mãos. Eu acho que é um pouco, né, Leda e meninas, de se falar do equilíbrio do contrato e da sustentabilidade do negócio, né? Os contratos leoninos, a gente sabe que eles terminam muitos negócios, eles acabam muitos negócios, e quando a gente fala dessa criação dessa RFP nesse período quase pós-pandemia ainda, né, que a gente ainda está com tantas incertezas, é que o cliente, na elaboração da RFP, ele também procura entender a saúde financeira do contratado dele, porque hoje de manhã aqui no fórum a gente falou muito sobre isso, o impacto do setor de viagens e eventos, ele foi enorme. Um dia você acorda, vocês não têm trabalho, porque não, entre aspas, tá? Porque não tem volume, e o fornecedor, ele tem 0% do volume que ele tinha um dia atrás. Então, nessa criação... 100% das despesas. E 100% da despesa, e mais isso, despesa, tem gente por trás das despesas, né? Essa compreensão na elaboração de uma RFP em fornecer para o fornecedor essa preocupação com a saúde financeira dele, eu acho que humaniza, a pandemia talvez tenha trazido essa humanização. Eu não sei se isso é um olhar que vocês vão ter, se vocês tiveram, se essa é uma preocupação que vocês têm, não com a saúde financeira no sentido de entender se o fornecedor vai prestar serviço para vocês, é muito mais que isso. Se o seu fornecedor, de fato, está saudável e tendo uma empresa saudável no mercado. Eu queria ouvir um pouquinho do olhar de vocês em relação a isso. Isso que você colocou, Giovana, é um grande legado do processo pandêmico, né? Não tem espaço mais para RFP leonino. A parte de uma colaboração, né, de um contrato colaborativo, foi um dos grandes legados desses 2 anos, que a gente tem que ser uma relação win-win. Não tem espaço. Menos ganha, menos ganha. Tem que ser, não tem espaço para não se sustenta. Aí fica esses processos de RFP anual. Anualmente, você tendo processo de RFP. Para uma TMC entrar num processo de RFP para todo ano tá participando, você não tem o ROI do negócio. Tem que ser no mínimo um contrato de 3 anos, no mínimo 2 anos. E olhe lá. E esse exemplo, daí eu vou passar para as meninas. Esse exemplo que eu falei é uma maneira de tangibilizar o intangível. A empresa dá a volumetria onde que ela vai e ela pede para você o compromisso de você desenvolver 2 produtos. Ela está falando que ela vai para aquele caminho, vai aumentar a produção dela tanto, ela se compromete nessa volumetria e ela pede de volta o seguinte, com isso, eu sei que eu vou precisar de mais produtos, você vai ter que me inventar e vai ter que dar 2 produtos para mim. Até porque tem um investimento da tua parte nisso, então tem que ter a contrapartida. Mas ela garante um volume.
ela garante o volume, isso é medido todo ano, de forma séria, envolve dinheiro, se não cumpre, tem pagamento de complemento monetário para sustentar. É uma coisa sustentável e você tangibiliza. Agora eu passo para as meninas aí. Ela tem que estar comprometida, tem que ser com o compliance da política de viagens do cliente, porque se você tem um budget, uma região que você tem que atingir aquele budget, se a TMC ela não veste a camisa, ela não consegue negociar naquele budget, vai ser muito difícil a relação, porque você tem que prestar contas com o seu sponsor, né, o financeiro, o diretor financeiro da área, então você também tem que ter o apoio da TMC para atuar, né, é uma rede aí de colaboração. Tanto a TMC como o gestor de viagens, eles têm que... É uma relação de ganha-ganha. Se a TMC consegue com que o gestor de viagens atinja os objetivos e metas do budget dele, também eles vão ganhar. Então, acho que é uma relação de ganha-ganha nesse sentido. Eu queria... Por favor. Eu queria acrescentar um ponto, né, nessa questão da negociação, e a gente tem ouvido isso agora no pós-pandemia, a gente vai ter muito isso, pessoal. Eu estava falando ontem aqui na feira mesmo da BAV com um fornecedor grande, e ele estava comentando dos reajustes de preços que ele vai ter que fazer, que será inviável, né, um modelo de negócio no pós-pandemia com preços da pré-pandemia. Será inviável. O negócio não tem como acontecer. É isso que vai acontecer e que a gente tem percebido. Então, uma RFP deve considerar muito esse aspecto. É fundamental, pessoal, porque só na Abracor, por exemplo, nós temos 17% de aumento tarifário. Né? Não vai acontecer o preço de 2019. Isso, nós tivemos uma reunião dentro da Abracorp em abril de 2020 e nós vislumbramos isso. Todas as companhias com os aviões no chão. Impossível pensar que essas companhias elas vão voltar no pós-pandemia praticando a mesma coisa. Não podem praticar. Não podem praticar porque fica inviável o negócio desses caras, né? Com os aviões totalmente parados, né? E combustível mais caro, combustível mais alto e o dólar mais alto. É o que a gente falou, hoje de manhã, o combustível é 30% de aumento, o dólar 30% de aumento em relação ao mesmo período de 2019. Então, nenhuma conta vai fechar. E aí, a recomendação das TMCs também. A conta, se ela quiser manter no modelo que ela tinha no pré-pandemia, do modelo de precificação do pré-pandemia, ela não vai sobreviver. Não vai conseguir sobreviver nesse ambiente, porque é um ambiente altamente de risco e altamente danoso. E esse acho que é um ponto que nas RFPs do pós-pandemia, o peso de preço é importante? Vai ser importante, com certeza. Mas ela vai ter que repensar, cliente, né? Vai ter que repensar nos seus produtos ou no serviço que ela vai comprar, ela vai ter que repensar essa precificação que ela vai exigir, porque senão vai tornar inviável. É aquilo que o Mota falou, vai assinar o contrato, vai ficar 6 meses, 1 ano e vai embora. Não vai conseguir honrar as condições, né? Ou honrar os serviços prestados, né? A gente fica falando de 2019 como um pano de fundo, mas ninguém mais, tanto pessoa física como pessoa jurídica, igual a 2019. Todo mundo mudou, né? As empresas mudaram. E aí a gente volta à importância de uma RFP bem montada. Qual é o fator que gera equilíbrio para tudo isso? É a gente saber com muita exatidão aonde nós estamos, para onde a gente quer ir, e fazer o alinhamento disso para ter uma RFP acertada com relação à missão, aos objetivos da empresa, a demandadora dessa RFP de curto, de médio e de longo prazo, respeitando o ecossistema, porque provavelmente essa empresa vai equilibrar como? Ela vai viajar menos, mas tem que viajar melhor. Então, uma pessoa que vai viajar tem que ter uma condição melhor de viagem para gerar mais negócios viajando menos, fazendo um mix de viagem presencial com viagem com as reuniões virtuais, viagem virtual, com as reuniões virtuais, gerando um equilíbrio disso e fomentando o negócio, e colocando o negócio para rodar. Então, a gente volta de novo com a palavra equilíbrio, entendimento e materializar isso através de um escopo bem feito, em um lançamento bem feito, com uma comunicação, com um acompanhamento.
Eu acho que o papel de vocês, gestores, hoje, ele é muito estratégico dentro da empresa, né? Ele ficou muito passivo nessa época em relação ao operacional, porque não tinha volume, mas com certeza tinham outras tantas tarefas que vocês tiveram que abraçar. Mas olhando hoje o papel de vocês, vocês acabam tendo que conhecer economia, o caminho que se vai, o que está acontecendo em relação ao querosene, o que está acontecendo em relação ao dólar, para que vocês possam aí, como o Mota falou, construir uma RFP que ela não pode ser mais um Ctrl+C, Ctrl+V do passado. Ela tem que ser quase zerada, refeita do zero, considerando tantas variáveis que essa importância de ter um processo transparente, legítimo, preocupado de fato com o negócio seu, com o negócio do fornecedor, ele se torna um ponto extremamente importante. A gente vai muito além de preço, porque a composição do preço hoje ela não está simples de fazer. Pelo contrário, ela é bem complicada, né? Perfeito. Bom, a gente está chegando aí, temos aí alguns minutos ainda aí para terminar, mais 10 minutos. Mais algum comentário, alguma pergunta, Giovana, que a gente tem aí? A gente tem uma questão aqui que eu sei que o Mota faz parte desse comitê. Queria começar com você. Sobre a correlação que você entende entre a RFP com a política de ESG das empresas. Mas eu queria que você contasse antes para quem está aqui, para quem está vendo a gente, o que é ESG e por que a gente faz essa correlação em relação à RFP, que a gente pode fazer essa correlação. Beleza. Bom, o ESG, ele é uma prática, vamos dizer assim, né, de gestão que engloba as atividades que a empresa faz para mitigar, para ajudar a resolver e potencializar itens conectados com o ambiental, com o social e com a governança. Então, as empresas já faziam isso muito antes do processo de pandemia, né? E no mercado americano, por exemplo, já se fala em ESG, em ESG, há mais de 10 anos, e agora, nos últimos um ano e pouquinho, ganhou uma força muito grande aqui, né? Então, são essas iniciativas que cada empresa, dependendo da atuação delas, tem maior força ou menor força. Mas pega tudo, né, Giovana? Pega tudo, porque ou você fala com o ambiental, né? Ou você atua no ambiental e tem que fazer alguma recuperação. No social, quem é que não tem people, né? Quem não tem pessoas, né? E na governança corporativa, que é o G. Então, empresas aí multinacionais, empresas brasileiras gigantes, têm vários compromissos, o carbono zero até 2030, várias empresas. De novo, ela conversa com o objetivo, com o propósito de cada empresa. Isso, qual é a relação com a RFP? Pode ser total e pode ser nenhuma, de acordo com a maneira genuína que cada empresa dá. Agora, se uma empresa que opera no ESG, ela tem lá várias atividades, né? Na empresa que eu represento, a gente montou um comitê de ESG e nós entendemos que fazíamos muitas coisas já desde 2017 e a gente precisava organizar isso para ter mais indicadores ou ter os indicadores de maneira correta para a gente poder colocar isso e potencializar. A empresa tendo e valorando isso, ela precisa entender que precisa transmitir no RFP e que manter um fornecedor com um programa de ESG, ele tem mais valor para o ecossistema, consequentemente, o preço precisa ser entendido que também vai ter um aumento, vai estar tudo conectado. Você já recebeu o RFP que tem itens de ESG, de avaliação do fornecedor? Tem uma RFP recente aí, estou vendo meus amigos aqui, né, que nós recebemos, o mercado recebeu, nós tínhamos 19 perguntas específicas, 19 ou 20 perguntas específicas de ESG, com detalhamento, né, do que fazia no E, do que fazia no S, do que fazia no G, como fazia, como media, como dava visibilidade, né? É uma boa pergunta. Para fazer essa resposta, para a gente montar essa resposta, leva tempo, né? Tempo é dinheiro, investimento,
E isso tem que ser valorado para a empresa, não pode ser somente 19 perguntas colocadas, né? E aí, voltando no RFP, perdão, caso um player não... Qual é a minha expectativa? Se eu não ganhar esse processo, estou lá brigando. Se eu não ganhar esse processo, eu gostaria de receber uma resposta bem... com 19 itens de explicação. Por que eu... né? Que é o processo de comunicação, de transparência da RFP. Porque a gente tem muitos processos que nem resposta a gente recebe. Isso já é governança dentro da empresa, né? A gente não A empresa recebe tem que ter uma resposta. governança. A gente passa, às vezes, uma semana preenchendo uma RFP, a gente anexa 54 documentos, ainda tem que, inclusive, alguns documentos, não estou reclamando não, tá? Não é reclamando, tem documento que a gente precisa reconhecer firma, DRE, nem resposta a gente recebe. Fica uma dica aí para as empresas, né? Esse daí esse aí ataca o S do social e também o G de governança. Eu comecei falando sobre valores e provavelmente vou finalizar falando disso, porque um dos nossos valores também é de sustentabilidade. Então, inclusive, a gente tem no time uma pessoa especialista nisso e que faz diversos trabalhos, né? A Podi aposta muito nisso, os trabalhos sociais. Então, esse é um item também super importante para a gente, né? E aí, também dentro da minha fala inicial, falei que antes a gente faz uma análise com relação ao fornecedor, né? Se as práticas de mercado desse fornecedor são coerentes com as nossas, né? Então, é uma pauta super importante. Tem que ter um equilíbrio, né, nisso daí. Bom, chegamos ao final aqui, Giovana. Ia chamar de Patrícia de novo, olha só. Patrícia, Giovana, ele gostou do chegamos ao seu final. nome, Patrícia. E a gente nem é parecida, nem no sotaque. Não é? Mas algum comentário adicional para a gente poder encerrar o nosso encontro aqui? Eu queria, na verdade, devolver para os nossos 3 convidados uma palavrinha para vocês definirem essa RFP no pós-pandemia. Uma palavra de dica, uma palavra de conselho, uma palavra de dúvida. O que vocês acham que pode estar conectado com toda a nossa conversa nessa tarde de hoje? Acho que eu vou fazer uma combinação da empresa que eu trabalho, né? Que a Inova Energy é inovar. A palavra é inovar. Você vai ter que inovar nesse novo cenário, é um novo contexto de mudanças. Então, a pessoa ela vai ter que ter o gestor vai ter que redesenhar todo esse processo, porque o mundo mudou, então a empresa também tem que mudar. Não pode continuar na mesma linha de pensamento. Vou falar 3 palavras. Inovação. É uma só. Inovação, responsabilidade e segurança. Muito bom. Aí vai sobrar eu vou falar assim, necessário. Foca no necessário, com entendimento profundo do momento que a empresa está vivendo e quais são os objetivos que vocês buscam. Ele fez uma dissertação, Não, desculpa, porque às vezes Não fica sabe. focando na inovação, é importantíssimo e tal, mas esquece do necessário. E o necessário, como o próprio nome fala, é o mais importante para que o sucesso aconteça, de todos os atores envolvidos. Eu tenho direitos também, né? Você falou só os 3? Eu também Você posso. também, com certeza. Pode. Tá. Eu acho que é transparência, gente. Eu acho que não tem outra coisa para a gente poder tocar a nossa vida se a gente não tiver a transparência, né? Eu acho que... E transparência acho que traduz tudo. Transparência diz a confiança no trabalho do contratado, da empresa parceira, né? Transparência também diz também o serviço, a qualidade do serviço que está sendo prestado. Então, eu acho que essa palavra, para mim, é mágica, né? Transparência, aí fazendo o merchan, a Abracorp tem um canal de transparência no site da Abracorp. Ele é um canal aberto para o nosso associado, ele é um canal aberto para o nosso cliente ou para os clientes, ele é um canal aberto para os fornecedores também, para todo mundo, né? Desde que se fale somente de aspectos PJ, não é não, porque o meu serviço, a minha viagem não aconteceu a contento. Isso é com o gestor da empresa, não é com a Abracorp. Então, eu acho que
quando a gente implantou esse canal de transparência, acho que ele deu uma guinada dentro da Abracorp mesmo, da forma como que os nossos associados veem o negócio deles, porque eles veem hoje na Abracorp um ponto de sustentação para que eles consigam fazer as melhores, ou obedecer as melhores práticas, né, de trabalho, de atuação deles. Então, eu acho que transparência, Giovana, é a palavra. Não sei qual é a tua. A minha cooperação. Grande, muito bom. Transparência, cooperação, para colocar até o momento, compartilhar o que não está funcionando. Com muita para inovação e evitar uma segurança. RFP, né? Para evitar uma RFP. Com muita inovação, segurança e responsabilidade, né? Pronto, já podemos formar as palavras sobre RFP pós-pandemia. Perfeito. Gente, queria agradecer aí, primeiro, os nossos convidados por estarem conosco aqui e agradecer a plateia presencialmente e também pelo nosso canal do YouTube. Esse material vai ficar gravado, né, dentro do nosso site, lá dentro do nosso canal, então fiquem à vontade para consultar esse material. E gostaria de agradecer aqui, alguma mensagem final, dona Giovana? Fizemos uma parceria bacana, hein, Fizemos, hein, Tanabe? Também gostei. Eu acho que que vocês possam participar, entrar nesses eventos, o virtual a gente sabe que está acontecendo, mas é importante mostrar para o nosso mercado a importância de estar aqui presente. Acho que essa é uma mensagem muito forte que nós temos e também que o LACT está chegando. Quem não conhece, o LACT é o grande evento que a LAGEV faz anualmente, ele vai ser 8 e 9 de março, Dia da Mulher, a gente vai ter essa causa no LACT e na semana que vem tem mais notícias. Quero aproveitar para convidar os presentes para um coffee. A gente retorna, que horas, Tanabe, com o segundo painel? 16 horas, falando sobre governança nas relações B2B. Você que está em casa pode levantar, pegar seu cafezinho, um copo de água e voltar aqui com a gente daqui a pouco. Obrigada a todos.